esse impacto negativo que vai fazer com que o teu cérebro entenda: poxa, isso está causando alguma reação dele, então eu vou repetir. Então é aí que entra um ciclo vicioso, que a pessoa fala que não consegue parar de ter esses pensamentos. Olá, é a paz do Senhor para todos. Hoje eu quero trazer aqui um vídeo sobre a mente, sobre o que passa na sua cabeça, como você deve fazer para não deixar pensamentos intrusos atrapalhar a sua comunhão com Deus, com a espiritualidade, né, em geral, porque eu vejo muitas pessoas com a mente perturbada que acaba que tendo a vida espiritual prejudicada. Então, esse vídeo vai ser um vídeo sobre os pensamentos intrusos, por que ele acontece, porque muitas pessoas elas deixam, né, esses pensamentos dominar elas, e o que você deve fazer para descartar esses pensamentos, para não deixar ele atrapalhar a sua vida com Deus. Eu quero ler aqui 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Com base nesse versículo, eu quero falar, né, sobre os pensamentos, o que é levar cativo esses pensamentos. Mas primeiro eu quero falar o que são pensamentos intrusos. Esses pensamentos, pessoal, a ciência explica, tá? Não é algo diabólico, não. É claro que tem casos, né, que são espirituais, mas a maioria faz parte do cérebro mesmo, tá? A neurociência explica isso, a psicologia explica e outras áreas aí da ciência explica. São, eu vou chamar aqui, né, é o que a neurociência, né, fala que são testes automáticos do cérebro, né? O nosso cérebro, pessoal, ele é uma máquina super inteligente, então ele faz testes. Pensa comigo, são milhões, milhares, né? Não vou falar milhões, são muitos, mas são milhares de pensamentos que se passam na sua cabeça aí diariamente, né? Ou centenas, não sei. Cada mente é uma mente, né? Quanto mais ativa uma mente, mais pensamentos vai passar por essa mente. Então, tem muita coisa ali no cérebro, no nosso cérebro, pessoal, que o cérebro ele não descansa, tá? Ele não desliga. Mesmo você dormindo, ele testa possibilidades, ele faz testes, tá? Com os pensamentos, e isso que eu chamo, né? Que a ciência chama, são testes automáticos, esses pensamentos intrusos. E se você ficar ansioso, se você dar bola a esses pensamentos, o que vai acontecer? Seu cérebro é inteligente, tá? Ele vai entender, olha, isso é importante, então vamos repetir, né? Pois bem, né? O cérebro é uma máquina, tá? E inteligente, ele faz testes com os pensamentos, e se você gostar daquilo, seu cérebro vai entender que aquilo tem que se repetir, é onde entra aquele ciclo, né, vicioso que muitas pessoas falam: eu não consigo me libertar, eu estou sendo vítima de pensamentos intrusos, mas é a sua inteligência que não está agindo bem, que está faltando, né, mais inteligência. Olha, é, esses pensamentos não faz parte do meu eu, do meu caráter, da minha personalidade, pois a própria ciência, pessoal, eles falam, esses pensamentos não têm nada a ver com o seu caráter, com a sua personalidade, com o seu eu, não, são pensamentos aleatórios, e vai caber
né, a você dar atenção ou não a eles. Então, muitas pessoas são enganadas, né, pela religião, não sei. Tem religião aí, né, tem pastores que não sabem explicar. Na verdade, pessoal, esse assunto não é explicado, não, ele não é debatido nas igrejas com profundidade. Por quê? Porque os pastores, né, geralmente eles não gostam de misturar aí a, a ciência, né, os estudos aí da ciência, eles não misturam isso com a Bíblia, com a espiritualidade. Eles falam que a psicologia, que a neurociência e outras coisas aí, né, da ciência é coisa do mundo. Eles falam isso, é coisa do mundo e não vamos ensinar isso, vamos só ensinar o que Deus nos deu, que é a Bíblia. E eles ignoram essa parte da ciência que é super importante nessa questão desse versículo agora que eu acabei de ler. Pessoal, a Bíblia tem assuntos nela que tem tem tudo a ver com a ciência. Eu acabei de ler esse versículo, levando o cativo todo os nossos pensamentos. Isso tem tudo a ver com a ciência, com o que eu acabei de falar aqui sobre esses pensamentos intrusos. E tem uma parte da psicologia que tratam os pesadelos que eles fazem. Não vou lembrar aqui o nome científico, é tipo uma terapia de imagens, algo assim, que eles tratam os pesadelos, que consiste assim, a pessoa ela não é descartado os pesadelos que ela tem, ela fala, né, ao terapeuta esses pesadelos, e esse terapeuta vai aconselhar ela, né, a mudar o cenário desse pesadelo, porque não tem como descartar esses pensamentos, né, ou esse pesadelo que essa pessoa teve. Então, o que ela deve fazer é mudar o cenário, né, não descartar a partir desse pesadelo, ou você pode fazer isso também com um pensamento intruso. Eu estou fazendo aqui uma analogia, tá, com os pesadelos, mas você pode fazer também com os pensamentos intrusos, que é o foco aqui do vídeo. Você muda, você não descarta esses pensamentos, você só muda o cenário, você suaviza, você coloca imagens ali mais bonitinhas, mais fofinhas, mais puras, né? E isso é o que o ramo, né, da psicologia aí fala, que é uma terapia de imagem. Eles fazem isso com os pesadelos, e a partir, né, do momento que a pessoa treina, que ela começa a fazer isso várias vezes, automaticamente esse pensamento ele perde força, né? Ou esse pesadelo ele perde força na mente da pessoa, e ele acaba automaticamente, ele acaba se dissolvendo, né, sem importância. O cérebro ele vai entender que aquilo não é algo interessante, que aquilo passou, ficou no passado e não tem importância. Então, sempre que vier esse pensamento intruso, você faça isso, tá? Muda o cenário, suaviza isso, coloque. Você não vai eliminar, tá? Porque muitas pessoas falam, isso tem que eliminar. Não, pessoal, não tem como. O cérebro, ele não vai eliminar, assim, uma imagem da sua cabeça, assim, do nada. Eu não entendo sobre a ciência, mas eu acho que não existe, pessoal, na ciência, um pensamento, ou uma imagem que você viu, ele é eliminado, assim, porque o nosso cérebro, ele guarda tudo, pessoal. Só os sonhos, né? Tem sonhos que a gente não lembra, mas o que passa sobre a nossa cabeça, a gente pensa, fica
é guardado ali na nossa memória, e você fazendo isso, você mudando o cenário, colocando algo assim mais banal, né, algo que não te causa impacto, né, porque os pensamentos intrusos, eles causam impacto. Então, a partir do momento que você suavizar, a partir do momento que você mudar o cenário de forma que não vai te causar impacto tanto negativo, né? A maior parte desses impactos é o negativo, então você deve suavizar, mudar esse cenário para não causar em você esse impacto negativo, que é esse impacto negativo que vai fazer com que o teu cérebro entenda: poxa, isso está causando alguma reação dele, então eu vou repetir. Então é aí que entra um ciclo vicioso, que a pessoa fala que não consegue parar de ter esses pensamentos. Então isso ajuda, você fazendo isso, né, mudando o cenário, eliminando esse impacto negativo, automaticamente esses pensamentos intrusos vão se perder, eles vão ser descartados, eles vão perder força, eles vão ficar digamos, eles não vão mais atormentar a sua mente, né? Eu não vou falar que vão ser eliminados, porque é difícil, né? É uma palavra forte, aí o nosso cérebro ele pode lembrar, né, das coisas que nós pensamos há anos, e ele pode fazer lembrar, então eu não vou falar eliminar, porque é uma palavra forte, tá? Que não cabe aqui. Mas você fazendo isso, mudando esse cenário a partir desse pensamento, o seu cérebro vai entender que aquilo foi algo banal, que não tem importância para você, tá? Então é isso, esse é o segredo, tá? Que os pastores não te contam, nunca ninguém falou sobre isso. Você já ouviu isso de algum pastor em alguma igreja? Eu acredito que não, né? Então, levando cativo os pensamentos à obediência de Cristo. Então, isso é uma forma, né, de levar cativo os seus pensamentos. O que é levar? Quando você faz isso, muda o cenário desse pensamento intruso, você está levando cativo esse pensamento à obediência de Deus, né? Porque suavizando esse pensamento, colocando um cenário mais puro, né? Mais bonito, você está obedecendo automaticamente a Deus. Então, tudo aí, você vê, né, que tudo aí se encaixa, tanto a ciência quanto a espiritualidade. A partir do momento que você muda a sua mente, automaticamente a sua espiritualidade também vai ser mudada, tá? Então tudo aí, né, contribui aí para o seu bem espiritual, mental, tá? Porque não só falo aqui do bem espiritual, não. É o bem mental, tá? Muitas pessoas vivem perturbadas e elas não têm essa percepção da mente. Poxa, eu preciso limpar minha mente, mas como eu devo fazer isso? É isso que eu acabei de falar aqui. Fazer uma terapia de imagens, que basicamente você usar esse pensamento intruso, mas mudar o cenário, suavizar esse cenário. Eu já fiz isso, pessoal, eu ainda faço, tá? Isso é que tem me dado resultado. Eu já vivi muitos anos da minha vida, né, com a mente um pouco perturbada, né? Eu não tinha essa percepção ainda da limpeza aí, da mente, e quando eu fui perceber isso, né, e quando eu fui fazendo isso, fazendo essa modificação desse cenário, desses pensamentos, automaticamente a minha mente ficou mais leve, eu sinto ela bem mais leve, mais pura, né? E é claro que Deus nos ajuda, né? Eu acho que o meu processo de libertação, é claro que sempre tem a parte de Deus, né? Que ajuda, sim, mas também teve esse processo aí que eu me dei conta, tá?
que eu nem sabia que fazia parte aí da, da neurociência, que é a mudança aí desse cenário, desses pensamentos para a sua mente ficar limpa, tá? Para que esses pensamentos não venham perturbar você, porque se você deixar eles, o seu cérebro vai entender que eles são importantes para você e o seu cérebro vai ficar repetindo isso e aí que você tem que tomar uma atitude, né? Poxa, eu preciso. Isso foi algo bem aleatório que aconteceu na minha mente, então eu vou deixar isso para lá. E é claro, pessoal, que tem pensamentos que são. Eles são. O cérebro descarta eles, né? Porque a pessoa não achou eles interessantes. Eu não só não vou falar aqui, né, apenas com os pensamentos intrusos, mas você pode fazer essa terapia, né, de imagem aí, você pode fazer a mudança desse cenário em outras coisas que você fez. Um exemplo, você viu coisas que não te agradou espiritualmente. Então, nos seus olhos, viu algo que te prejudicou na sua vida espiritual. Você também pode usar isso, pode mudar o cenário dessas imagens também, tá? Você pode fazer a mesma coisa com aquilo que você fez no passado, né? Os seus pecados que você cometeu no passado, aquilo que você viu, que você fez, o cenário em que você esteve envolvida. Você pode também fazer essa mesma coisa, você pode mudar o cenário sempre que uma lembrança do seu passado pecaminoso vier à sua cabeça, você faça isso também, tá? Muda o cenário. A partir dessa lembrança, muda aí, transforma o cenário para ficar algo, é, algo comum, né? Que não irá te prejudicar, não irá te causar lembranças dolorosas, não irá te causar algum dano aí espiritual. Então, esse era o vídeo, tá? Eu acredito que o vídeo já ficou longo, não quero se estender. Então, faça isso, que você vai perceber que sua mente vai ficar bem leve, tá? Mais leve do que você imagina. E eu espero que vocês tenham, tá, essa percepção. Eu sei que não é todos que têm essa percepção. Eu sei que o assunto que eu estou falando aqui, muitas pessoas podem achar que é loucura, mas foi algo que aconteceu, né, comigo, que eu aprendi a fazer e deu muito certo na minha vida, tá? Então, eu estou passando aqui a minha experiência, algo que deu bem certo, e se deu certo em mim, pode dar certo em você, tá? Não pense que tudo é demônio, pessoal. Esses pensamentos intrusos não são demônios, são algo do cérebro mesmo que eu expliquei aqui. É claro que tem casos que o diabo, né, ele tem a sua parte sim, em casos raros aí, né, que eu não vou dizer, mas aquelas pessoas perturbadas, né, que está aí sobre influência maligna. É claro que o diabo, sim, ele vai entrar nessa pessoa, vai dominar, sim, a mente, mas a maioria dos pensamentos intrusos é do próprio cérebro, tá? E o diabo, tá? Ele é tão inteligente que ele usa também esses pensamentos intrusos para te perturbar, para fazer um inferno na sua mente, para você pensar que isso é algo da sua cabeça mesmo, tá? Então, não pense que o diabo é burro, não, tá? Porque ele não é. Ele é mais inteligente do que a pessoa mais inteligente aqui da Terra. Ele vai usar, sim, esses pensamentos intrusos. Se você der bola para eles, ele vai entrar, tá? E vai ser difícil sair. Então, a Bíblia fala, né? Não deixe lugar ao diabo. E eu acho que esse versículo foi escrito pensando nisso, né? Na mente, olha, vigia sua mente, cuida da sua mente.
Não dê lugar ao diabo. Que Deus te abençoe.